Olá, é aceitável vergalhão pesado em obras de pequeno porte? Isso é uma discussão que regularmente se vê em grupos de engenharia, onde por algum motivo surge um projeto pequeno, onde tem vergalhão de 16, de 20 milímetros. Muitas vezes o engenheiro que está começando não tem noção, mas a questão é, faz sentido em algum caso ou realmente é sempre maluquice? Como que pode ser justificado algo assim? Então, primeiro, qual a questão específica? Porque tecnicamente se o projeto pede um vergalhão de 25 milímetros, compra o vergalhão de 25, joga na forma, concreta e pronto. Nada impede de comprar um vergalhão de 25. Mas a questão é quais os problemas que eu tenho fazendo isso e as vantagens que eu tenho compensam os problemas, porque em alguns casos utilizar um vergalhão pesado vai trazer vantagens. Tá? Então vamos lá. Primeiro, os problemas que a gente pode ter de sair usando vergalhão pesado. Primeiro é retalho, ok? Quando eu compro um vergalhão de 5 milímetros que em 2024 vai custar ali de 15 a 20 reais, depende se está comprando direto do fornecedor, está comprando da lojinha da sua cidade, né? Mas em baixa quantia, mas vai ser de 15 a 20 reais. Eu vou falar no vergalhão de 25 milímetros e ele vai estar R$ 300 para cima. Aí vai depender muito da quantia que você vai comprar entre outros fatores, mas é um custo muito maior. Se sobrar vergalhão de 25, imagina o prejuízo que o cliente tem. Ok? Sobrar um vergalhão de 5, primeira questão é, ok, sobrou um vergalhão de 5 sim, mas em toda obra utiliza vergalhão de 5. Não vai, não achei nenhuma outra obra que está usando, não. Se sobrar um vergalhão de diâmetro pequeno, ele pode ser revendido muito fácil, pode ser até vendido para o pedreiro, qualquer coisa, pode, tem vários maneiras de utilizar esse vergalhão ainda sem dificuldade, vai ser usado em qualquer outra obra. Agora, sobrou um vergalhão de 25, quando que eu vou precisar de novo um trambolho desse tamanho? Ok? Próximo, dificuldade de corte e dobra. Ainda mais se for um vergalhão com uma dobra pequena nas pontas, uma ancoragem pequena nas pontas, vai dificultar. Por quê? Justamente porque quanto mais espesso o vergalhão, maior a força necessária, maior o momento necessário, tecnicamente, né, para conseguir dobrar ele. Ok? Próximo, maior comprimento de ancoragem. Tá? Vai variar, tem que ser direcionado para cada caso, mas o comprimento de ancoragem do vergalhão é de 25 a 50 diâmetros. Se estou falando de um ferro de 10, e daí vai depender da FCK, da solicitação e tudo mais, tá? Mas se estou falando de um ferro de 10 milímetros, ele tem que ter uma ancoragem de 25 a 50 centímetros para ser usado por completa a resistência dele. Se eu falo de um vergalhão de 20, vai de 50 a 100 centímetros, ok? E geralmente vai usar concretos usuais, FCK 25, 30, vai ser mais no topo dessa gama. Então, eu vou precisar de 80 centímetros de ancoragem, 100 centímetros de ancoragem em um vergalhão. Meio complicado a gente conseguir tudo isso antes de chegar na sua estação adequada. Tem casos que consegue, mas é uma questão adicional a ser pensada. E próximo, difícil de encontrar em baixa quantia. Tá? Por outro lado, vamos ver as desvantagens de não utilizar, porque algumas vezes você precisa ou você resolveria problemas não utilizando ele. Tá? Primeiro, e essa é a principal questão, dificulta muito aço em uma seção compacta, sem múltiplas camadas. Então, às vezes, eu tenho uma viga, eu tenho que colocar 10 centímetros quadrados de aço nela. Ok, eu vou colocando e vou empilhando ferro de 10 milímetros, uma hora eu chego em 10 centímetros quadrados. Mas se eu colocasse dois ferros de 25, eu já chegaria nos 10. Entendeu? Ou 13, quase 13,20, um pouquinho mais que 13,20, também tenderia. E o segundo problema, e isso é a principal questão, pode criar o problema de comunicação, onde o cliente fala, eu não quero ver viga com ferro de 20 milímetros, porque ele quer uma obra econômica, e o engenheiro entender, não, então pode entupir de ferro de 10, desde que não gaste ferro de 20. Ok? Tá? Mas vamos lá. Como que a gente contorna os problemas? Porque eu tenho os problemas, a questão é, se eu for utilizar, alguns casos eu vou ter que utilizar, como contornar os problemas? Os retalhos com aproveitamento de barras. Eu tenho que pensar, eu vou comprar um vergalhão, ele tem 12 metros. E não só tem 12 metros, mas só tem um vergalhão de grande diâmetro, ele tem um comprimento de ancoragem para aproveitar totalmente aquela área de aço que ele tem, bem mais considerável. Então, onde que eu vou usar os retalhos que sobrar? Porque se eu estou falando de um vergalhão de 8 milímetros que sobrou um retalho de 4 metros, é bem fácil reaproveitar em qualquer outra coisa. Mas um vergalhão de 25, onde é que eu vou usar um retalho pequeno? Às vezes sobrou um retalho de 1,5 m. Ele nem ancora e já acabou o vergalhão.
ok? Porque tem que ancorar dos dois lados, tecnicamente 100% vai ter uma ancoragem parcial, mas por que eu vou aproveitar isso? Então, pensar assim, ok, eu tenho que comprar uma barra de 12 metros, eu vou usar uma barra, sabe, de 7 metros e um retalho de 5 metros. Como que eu vou aproveitar esses retalhos? Né? Ou, no caso, de ter um transpasse, ou onde eu posso usar um retalho de 5 metros em outra parte da obra. Por isso eu estou usando um vergalhão que tem 7 metros, entendido? Então tem que ser pensado para eliminar esses retalhos. Ok? Porque imagina um sobrado de alto padrão e tudo mais, mas tem uma viga de transição que tem 8 metros. E daí o projeto pede 8 ferros de 25 em uma viga de transição, que tem 8 metros. Então eu devo comprar 8 ferros de 25 e cortar, jogar 8 pedaços de 4 metros fora. Eu vou pensar num transpasse, pensar na otimização, não usar armadura integral de fora a fora, que 90% das vezes é dinheiro queimado fora, e otimizar. Tá? Próximo, dificuldade de corte e dobra. Tá? Aqui a gente vai seguir Aristóteles e resolver o mundo. Okay? Por que isso? Bom, primeira questão é, tá? O pedreiro, o mestre de obras, mais equipe executora, vai ter uma tábua, uma mesa de corte e dobra, onde eles vão conseguir dobrar adequadamente o vergalhão de até tal diâmetro. Né? Porque se fosse um diâmetro maior, precisar um tubo maior, precisar pregos em diferentes posições, ia precisar uma rigidez maior, então geralmente estão limitados a um certo diâmetro. Tá? É bom descobrir qual é esse diâmetro. Né? Não tem nada que impede, por exemplo, dobrar um ferro de 20 milímetros na mão, é perfeitamente possível. Tá? Mas precisa de equipamentos adequados. Tá? A outra, um tubo maior, mais braço alavanca maior, tá? E usar dobras maiores quando necessário. Então, ao invés de fazer um vergalhão de 20 milímetros, eu fazer uma dobrinha pequena na ponta, não. Faz uma dobra grande na ponta. Okay? Porque quanto maior for a dobra, maior o braço de alavanca, mais fácil é fazer a dobra. Ou menos difícil, porque ele vai ser bem complicado, mas é menos complicado. Tá? Ou eu posso comprar o vergalhão já dobrado, eu nem preciso me preocupar com os retalhos também. Eu coloco lá para o cliente, compra 6 ferros de 25 com 8 metros, já com uma dobra de 30 de cada lado, direto de alguém que faz corte e dobra. É uma possibilidade. Tá? Maior comprido de ancoragem. Só utilizar em casos que a barra tem espaço para ancoragem adequada. Então, se eu tenho uma viga, ela está muito pesada, alguma coisa do tipo, e eu vou utilizar um vergalhão só de 20, 25 milímetros, vou tentar numa região tipo de um positivo, né, ou num negativo de um voo interno, onde eu posso prolongar essa barra sem dificuldade. Lembrando que muitas vezes seria mais econômico usar mais barras de diâmetro menor, porque daí o comprimento de ancoragem seria menor também. Okay? Então, ao invés de usar 2 ferros de 25 milímetros, por exemplo, eu poderia usar 5 ferros de 16, que geralmente é mais complicação, vai exigir segunda camada e tudo mais, mas o ferro de 16 vai ter um comprimento de ancoragem bem menor, o que pode gerar uma barra mais curta e melhor aproveitamento. Tá? E dificuldade de encontrar fornecedor, porque se você chegar na lojinha do seu bairro e pedir eu quero um vergalhão de 25 milímetros, eles não vão ter. Geralmente lojas de bairro vão ter vergalhão de 4.2 até 10, 12.5 milímetros. Mais do que isso, você precisa de um fornecedor, alguém direto ou direto da distribuidora ou comprar em grande escala, ou alguma loja especializada. Tá? Porque se você for esperar 2 dias antes de concretar para comprar os vergalhões, tentar comprar na loja de bairro, você não vai encontrar vergalhão de 20, 25 milímetros. Tá? Mas a questão é, o projeto está pronto, ok, compra uma carga, sabe? Uma obra pequena, talvez não gaste tanto aço, mas assim, se você fizer uma encomenda de 2 toneladas em uma cidade vizinha, é fácil de entregar. Ok? E como controlar o nosso problema? Se não for utilizar, porque dependendo do caso, você não vai, você realmente já tem a questão que não vai utilizar um vergalhão maior que certo diâmetro. Então a primeira possibilidade é trabalhar com seções menos compactas, então, porque a questão de não cabe aço é não cabe aço da maneira que a seção está. Então se eu tenho uma viga que digamos tenha 20 centímetros de largura e ela precisava 3 ferros de 20, mas eu não vou usar vergalhão maior que 12.5, eu posso alargar essa viga para caber, sei lá, 8 ferros de 12.5, que vão gerar uma taxa de aço similar, talvez precise ter um pouquinho mais de aço, se for criar a segunda camada, mas que eu consigo fazer, encaixar todas essas barras. Ok? E no caso de pilar entupido de aço, eu até posso aumentar a seção, mas muitas vezes vai criar armadilha e rigidez, que já tem vídeo do canal sobre. Tá? Então, geralmente é mais eficiente corrigir esses pilares. Tem várias técnicas de otimização e tudo mais. Né? Ainda mais obra pequeno porte, se você começar a ver pilar com muito aço, provavelmente tem erro pesado na estrutura. Né? Uma obra que não tem
vários pavimentos, você quer pilares com taxa de aço baixo, geralmente, tá? Então, conferir bem por que está acontecendo isso, tá? E a comunicação falha, tá? Quando o cliente fala, eu não quero ver viga com ferro de 20 milímetros, ou faz os pilares com 12,5 no máximo, você tem que entender que 99% das vezes, o que ele está falando é, controla esse dedo de apertar botão e projeta uma estrutura econômica. Tá? Muitas vezes está falando isso por quê? Porque ele está deixando subentendido o seu último projeto já veio com muito aço, eu quero uma estrutura mais enxuta. Ok? E se ele fala uma coisa dessas, se você faz o projeto e necessita ainda vergalhando 20 milímetros nas vigas ou pilares mais pesados, ou otimizar a estrutura, planejá-la melhor para eliminar isso, mas não entupindo de outro vergalhão que vai aumentar o consumo mais ainda, né? Ou sugerir mudanças na concepção para gerar economia, quem sabe reduzindo o vão, quem sabe adicionando um pilar em alguma posição, aumentando a altura permitida da viga. Aí tem várias maneiras, até mudando o sistema estrutural, né? Ao invés de usar só concretos, alvenaria participantes, alvenaria estrutural e tudo mais, tem várias maneiras de reduzir drasticamente o consumo de aço numa estrutura. E quase certo que o cliente está falando por culpa disso e não por conta de que ele fala assim, aqui na minha obra eu chego o vergalhão, eu coloco o dedo, meu dedão, se o dedão for mais grosso que o vergalhão, ok, mas se o dedão for mais fino que o vergalhão, eu jogo o vergalhão fora. Não, tá? Eu sou contra vergalhão mais grosso que o meu dedo, não, tá? Não é questão, a questão é, se o cliente está falando, não quero ver pilar com mais que 12,5 milímetros, ele está falando, não quero ver um pilar com um monte de aço. Tá? Não é que ele tem um problema com um pilar com 4 ferros de 20. Tá? O que ele tem é que ele tem um problema com um pilar com muito aço. Ele vai ter o mesmo problema com um pilar com 12 ferros, 12,5, entendido? E quando utilizar na prática, então? Quando a obra claramente exige peças pesadas. E isso não tem nada a ver com o tamanho da obra, né? Mas a discussão geralmente é isso aqui, ó. Tamanho da obra. O tamanho da obra é pouco importa. Tá? Por que eu falo isso? Basicamente, eu já fiz dezenas de projetos de pontes pequenas, tipo TT. Né? Na empresa que eu mais trabalhei na minha carreira de engenharia, foi feita uma forma de laje TT para pontes, né? E reutilizar essas formas aí regularmente toda semana, fazendo peças novas. Né? E a questão é peças pequenas, vamos de até 12 metros, né? A ponte como um todo, uma faixa só, ou seja, 5 metros, 6 metros de largura, ok? E vamos aí de 8 a 12 metros geralmente. E como que estava a viga? Uma camada, primeira camada das vigas, 2 ferros de 25, segunda camada das vigas, ferro de 25 de novo, entupido de ferro de 25 em uma viga de uma obra de menos de 100 metros, não, em todas as vigas de uma obra com menos de 100 metros, ok? E a questão é algo perfeitamente aceitável, em nenhum momento me falar, nossa, onde se viu um vergalhão de 25? Não, tranquilo de usar, como era uma viga biapoiada, ela tinha espaço para desenvolver a ancoragem, como era uma viga biapoiada de ponta, eu tinha uma boa base também para apoiar essa viga. Como era uma viga de ponte, eu tinha esforços pesados, então a questão é aqui, ó, retalho, eu tive alguns retalhos, beleza, mas a questão nem foi isso porque, ok, são alguns detalhes, mas podia usar em outras posições tranquilamente. Né? Dificuldade de corte e dobra, a maior parte dos vergalhões nem precisava ser dobrado, porque o comprido e ancoragem reto já atendia. Né? Difícil encontrar fornecedor? Não, porque se comprava todas as barras de uma vez, você comprava até estoque. Ok? Tá? A seção compacta, eu aumentei o diâmetro, resolveu. Entendido? Tá? E nesse caso a questão era resolver o problema de uma maneira eficiente, né? E o concreto pré-moldado atendeu muito bem aí, mesmo gastando ferros de 25 e tudo mais, ainda foi bem econômico. Tá? Por outro lado, eu já fiz obras maiores, sem nenhum vergalhão passando de 12,5 milímetros, com o prédio Minha Casa Minha Vida. Sem vão grande, sem arquitetônico maluco, prédio de 4 pavimentos, tranquilo, maior vergalhão da obra 12,5 e perfeitamente aceitável. Tá? Em concreto armado, perfeitamente aceitável. Em alvenaria estrutural, eu nem sei se eu preciso de 12,5 milímetros, na verdade. Tá? Mas é uma questão que até menos que 12,5 eu tenderia. E é perfeitamente comum e não tem nada a ver com o tamanho da obra. Okay? O que importa é o tamanho dos vãos, o nível de esforços que você tem. Okay? E claro, né, o nível de esforços é correlacionado à qualidade de projeto. O tamanho da obra até tem influência, mas a qualidade do projeto às vezes consegue reduzir os esforços a depender e reduzir, modificar tudo mais os esforços de maneira a evitar esses problemas, entendido? E por questão final, né?
vergalhão de grande diâmetro é polêmico tanto por projetos com consumos excessivos, quanto engenheiros que não têm noção base da estrutura e confiam muito no software. O popular engenheiro do sapatinho, sapatênis limpo, né? O engenheiro que nunca sujou a bota na obra, ok? Então ele não tem noção, tá? Se ele vê um software diz que é para fazer uma viga baldrame de uma casa térrea com 2 ferros de 20 milímetros na base, eu falo, o que se o software está dizendo que isso é para negar? E aí realmente começa a criar problemas, tá? De qualquer maneira, a solução é a mesma, reforçar a base, né? A base técnica, não estou falando para colocar mais ferro na fundação, né? A base técnica, ok? E realizar projetos adequadamente, com pré-dimensionamento preciso, antes de sair abrindo software e apertar botão, e com uma concepção adequada. Para aprender na prática isso, com um projeto real, eu recomendo um curso com concreto armado. Tá? Eu tenho curso de outras áreas também que também tem um projeto do início ao fim, mas se está falando de vergalhão pesado, estou falando de concreto armado. E dentro do meu curso de concreto armado, eu demonstro o projeto início ao fim de um sobrado, com alguns vãos maiores, com algumas complicações, e sem colocar vergalhão de 20, 25 milímetros do tipo. E no meu curso avançado, né, eu demonstro também um projeto de início ao fim de um prédio, além de demonstrar várias outras estruturas, contenções, pontes e vários outros módulos que você consegue ver todos na descrição do site. Tá? E todos os meus livros e cursos estão na descrição do vídeo e no link da bio do Instagram, beleza? Mas por enquanto isso é isso e até a próxima aula.